Ressonância estocástica. Hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Eu já citei na nossa live passada sobre um pouco, mas hoje nós vamos teorizar um pouco mais, aprofundar um pouco mais para que você possa, digamos assim, compreender a importância e o seu significado, ou seja, como isso é utilizado hoje em dia, o quanto é utilizado e o quanto isso, de certa forma, manipula você. Talvez seja impossível a gente eliminar todas essas influências, mas só de você saber todo o contexto que tem em volta disso, talvez faça você despertar um pouco mais. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal Agape Akhenaton. Ressonância estocástica é justamente um som ou um ruído que fica por trás dos sons que a gente escuta. Toda cidade, a todo momento, tem um som ou um ruído agindo, de certa forma, na nossa vida. Você pode não prestar atenção, mas sempre tem alguma coisa, e essa coisa pode te incomodar ou até mesmo te motivar, de certa forma. Depende muito do som. Por isso é muito importante estudar os arquétipos e seus efeitos sonoros, ou seja, o som também é uma forma arquetípica. Aliás, as redes como o YouTube, eles verificam os direitos autorais pelo código que gera o som, ou seja, é um código, vamos dizer assim, com infinitas possibilidades de codificar, de organizar, a ponto de você não ter como plagiar aquilo. Ou seja, você pode colocar um som de fundo, outra coisa, mas o som, ele tem uma identidade própria, vamos dizer assim. Ou seja, e ele faz um efeito próprio. Eu falei na live que foi feito testes em que pessoas que pediam socorro, por exemplo, num submarino, em algum lugar onde era muito difícil captar o som. E essas pessoas, quando produziam um ruído de fundo e faziam o pedido de socorro, esse som ia mais longe. E esse som era mais fácil de ser decodificado pelos aparelhos receptores, ou seja, aqueles aparelhos que pegam, vamos dizer assim, a identidade do som. Que às vezes alguns sons são inaudíveis, a gente não pode ouvir esses sons, mas eles existem. E aí que é interessante, porque aqui mesmo numa cidade industrial como a minha, se você parar, desligar tudo e ficar em silêncio, você começa a ouvir um ruído que as fábricas provocam. E aqui nós temos uma fábrica muito grande de papel, de celulose, e ela solta esse ruído constantemente. Principalmente à noite você consegue perceber o som, ou seja, quando a cidade fica mais em silêncio, você percebe aquele som que está presente, ou seja, o som está sempre presente. Às vezes seja um cão que late muito distante e a sua capacidade auditiva, ou seja, o seu ouvido, ele consegue ouvir muito mais do que você pensa. Porém, tudo isso exerce uma certa influência em você. E às vezes algumas pessoas não entendem por que elas se sentem tão estressadas, quando elas poderiam, de repente, fazer um tratamento auditivo, no sentido auditivo não, sonoro, vamos dizer assim. Auditivo seria para os fonoaudiólogos, né? São os profissionais da área que fazem esse tipo de tratamento. Mas a terapia sonora, ela já é uma terapia que ela pode fortalecer o seu símbolo pessoal. Alguns filmes colocam sons de locomotiva, de navio, de águia, de cão, de galo cantando. Então eles colocam sons que é para justamente chegar até você. E nesse trabalho sonoro, a gente entende que os nossos traumas, seja de infância ou de adulto, eles também podem ser acionados com sons de fundo.
Ou seja, como eu já expliquei a história de Jung, né, da paciente de Jung, que ela a toda hora, em certo momento do dia, ela ficava muito triste. Ela sentia uma tristeza e ela não sabia como curar isso. E Jung foi atrás e descobriu que no momento que o som do navio, do porto, saía, ele tocava aquela sirene. E aquele som de fundo, bem baixo, chegava até onde ela morava. E uma vez ela tinha se despedido de um grande amor que foi morar em outra cidade, então teve uma ruptura de relacionamento muito dolorosa. E essa pessoa sofria toda vez que escutava aquela sirene, porque fazia o inconsciente dela se lembrar daquele momento triste em que ela deixou o seu amor ir embora. Então, dentro desse cenário, você já começa a perceber que os sons que estão em volta, eles são aquilo que nós chamamos de estocástico. São ressonâncias estocásticas, naturais. Então, nós temos os naturais e os artificiais, de artífices, ou seja, manipulados. As pessoas, caso você não entenda, muita gente estuda o que os sons fazem com o ser humano. O Hélio Couto vai dizer uma coisa interessante, que ele fala de um estudo que foi feito nos cinemas dos Estados Unidos numa época, e com vários voluntários. Ou seja, eles colocavam um filme e no fundo, como ressonância estocástica, eles colocavam porcos gritando. Na hora que o porco grita, quando ele vai ser sacrificado e ele vai passar por algum tipo de tratamento, ele grita muito. Então colocaram esse som estocástico, né, que você pode chamar como som de fundo, ali. E o que aconteceu com aqueles voluntários? A maioria das mulheres que assistiu o filme com a ressonância estocástica, com os gritos dos porcos, a maioria perguntaram se elas como elas se sentiram. E a maioria falou que se sentiu excitada. Veja só, nós temos sons de uma era em que quando um porco gritava, nós estávamos famintos e a gente precisava comer aquilo. E aquilo, de certa forma, fazia com que aquelas mulheres se sentissem excitadas. Então, como pode uma coisa assim acontecer com o ser humano? E quantos outros sons, eu pergunto para vocês, não produzem efeitos em vocês? Então, se você saber trabalhar um pouco com isso, talvez aqui no canal a gente possa estudar um pouco mais. Se você se interessar por esse assunto, comenta aqui embaixo, fala se você se interessa em conhecer alguns sons mais profundamente, né, sobre o assunto, e aí a gente eu posso ir mais a fundo. Mas por que o meu estudo esbarrou na ressonância? Eu estudo ressonâncias, né, desde a ressonância harmônica do Hélio Couto até outras ressonâncias, para entender como funciona tudo isso. Até para desenvolver, de repente, um tratamento, um trabalho baseado em ressonância. No caso, a ressonância dos arquétipos é um assunto que talvez seja muito interessante. Interessante que quando uma pessoa mora numa cidade grande e ela vai para o campo, ela de repente sente aquele lugar muito silencioso. E ela fala, nossa, que coisa, mas ela não percebe que a cidade, ela vibra sons estocásticos, é uma ressonância, né, dessa cidade, desse lado urbano da cidade, onde você vai ouvir lá no fundo a sirene de uma ambulância. Quem mora em São Paulo pode falar muito sobre isso. Existe um conforto na solitude, na solidão do paulistano, em que ele está só, mas ele sabe que ele não está só, porque ele escuta uma conversa que acontece lá na rua, desde o seu apartamento, um grunhido, um cão latindo, a ambulância com a sirene ligada, aquele vum 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 da cidade, que vai juntando tanta ressonância que forma uma faixa de zona de som, que aquilo fica constantemente no ouvido dessas pessoas. Então elas não aguentam cidades pequenas, por exemplo. Uma pessoa a não ser que essa pessoa sofra e tenha estresse devido a essa ressonância. Cada efeito sonoro vai produzir uma intensidade numa pessoa, vamos dizer assim, num produz um grande efeito, no outro nem tanto. A gente vai ficando, de certa forma, casca grossa. Esses sons da ressonância,
a gente pode até no começo estranhar, mas depois a gente assimila aquilo e aquilo a gente não presta mais atenção. E isso é um problema, porque às vezes você pensa assim que você poderia ter experimentar um pouco de silêncio para ver o quanto isso faz bem para a sua alma. Mas as ressonâncias não permitem isso. Então, de tempo em tempo, eu sempre oriento vocês a fazerem jornadas, peregrinações, em que você possa romper por um período essa ressonância. Por que as pessoas se sentem muito bem com a ressonância das marés do mar, por exemplo? Quando você se hospeda próximo ao mar e você vai dormir, às vezes quando na primeira noite está tendo um mar agitado, você fica com medo. Você fica pensando que aquele mar vai passar por cima de você. Você tem um monte de coisa. O seu sono não é legal na primeira noite. Mas já na segunda é uma noite maravilhosa. Você relaxa, aquilo te faz bem. Ou seja, aquela ressonância que está acontecendo ali, esse som de fundo que vai acontecendo constantemente, vai atingindo você. E mudando aquela frequência que você tem, digamos assim, que já existe em você, que é o da sua cidade. Eu fiz um teste baseado nisso, né? Há uns anos atrás, que era assim, perceber se os meus colegas de trabalho sentiam ouviam essa ressonância, né, estocástica. Então o que eu fiz? Eu gravei no celular o oceano, o som do mar, mas aí eu coloquei no volume mais baixo, que era praticamente inaudível, vamos dizer assim. Ou seja, você não conseguia ouvir aquilo. E eu pegava aquele celular, colocava no bolso e ia trabalhar com os meus amigos. E às vezes a gente entrava no carro para deslocar de um lugar para o outro. E aquele som deixava ligado só para ver se a pessoa ouvia. E interessante que em determinado momento eu fazia o que? Nós ia fazendo silêncio e às vezes ficava aquele silêncio. E a pessoa falava assim: "Você está ouvindo alguma coisa?" E eu falava: "Não, que estranho, parece que eu estou ouvindo alguma coisa." Eu falei: "O quê?" Não, ele falou um tipo de um chiado, alguma coisa assim. O que acontece é que no som estocástico artificial é possível também você fazer as pessoas prestarem atenção. Ou seja, tem gente que usa isso aí como técnica. Ou seja, a pessoa mexe em alguma coisa no microfone, bate assim, faz assim, então tipo, toda hora esbarra, mexe aqui, aí aquele som vai fazer um ruído. E eu continuo falando, e você vai, de certa forma, tentar discernir um som do outro. Isso faz com que você preste mais atenção no tema, no assunto. Então existem técnicas, mas existem sons próprios, por exemplo, para acalmar você. Acalmar crianças no lar, por exemplo, adolescentes. Tudo basta você saber como utilizar. Então eu convido você a estudar um pouco mais para saber quais são os sons, sejam de animais, sejam de máquinas, sejam músicas que acalmem você. Porque já foi provado, por exemplo, que quando você deixa o gado comendo com música clássica, eles engordam muito mais do que com rock. Já foi feito esse estudo também. Então tem toda uma gama de estudos aí que mostra muito que o som tem esse efeito. Mas a proposta que eu trago aqui para você hoje é: faça isso com você, coloque um fone de ouvido, faça os testes, ouça uma música, veja se ela te empolga mais. Pare de usar, vamos dizer assim, músicas que trazem de novo as suas paixões, por exemplo. Ou velhas paixões, ou paixões de agora, músicas com um tom romântico. Passe a trazer músicas que tragam, vamos dizer assim, essa motivação de trabalho, motivação de estudo, de força, de altivez, de elevação espiritual. Preste atenção, faça um teste, um período, para você ver que sons são legais para você estudar, para você trabalhar, para você cozinhar. E você vai ali e coloca aquele som e, de forma proposital, você vai trocando os sons que você tem ouvido. E vai tirando os sons ruins, que você vai perceber que são sons muito sensuais, de sensualidade baixa, tá? Não são sons com sensualidade superior, porque tudo tem um lado superior e um inferior, tá? E existem sons com sensualidade vulgar, sensualidade baixa, tá? Sensualidade erótica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Espero que você tenha compreendido.
serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.